Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui no Betel Funcionários 2, iniciando o nosso culto de domingo ao nosso Deus. Convido você e toda a sua família para junto chegar aqui com a gente. Envia esse link aí para amigos, familiares, vizinhos. Chama aí para junto cultuarmos a Ele, porque Ele é merecedor. Estamos com algumas questões, como nós sabemos o que está acontecendo, né? Por prevenção, orientação do governo e demais autoridades, não podemos estar com aglomeração de pessoas, por isso estamos evitando, mas a única coisa que a gente não pode evitar é continuar louvando ao nosso Deus. E nós estamos aqui fazendo isso e convidamos a você para junto adorar ao nosso Deus. Então chega junto, dá uma paz do Senhor aí na resposta nos comentários, dá um alôzinho aí com a mão, diz aí se já está junto com a gente, se está nos ouvindo bem, e venha junto, porque a gente precisa estar adorando nesse tempo, dizendo que Ele é o nosso Deus, dizendo que Ele é o nosso Senhor, independente de qualquer situação. Então chega aí junto, pega a sua Bíblia, junta com a família e vamos adorar ao nosso Deus. Uma observaçãozinha, se você puder, ao longo do nosso culto, tirar a sua foto, a sua selfie, coloca aí no Instagram, #BetelFuncionários2, para mostrar aí às pessoas que você está junto com a gente. Faça isso. Bem, nessa questão aí, vamos aí compartilhar, vamos aí fazer com que o nome do Senhor seja propagado. Não podemos estar juntos, mas Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Você pode declarar aí na sua casa: o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu te convido a celebrar a esse Deus, servir a Ele com alegria, onde quer que nós estejamos, servir a Ele de coração, adorá-lo nesse momento, porque nada foge do controle das mãos do nosso Deus, e a gente tem que entrar na presença dEle com cânticos nos nossos lábios, com alegria no coração, gratidão em mim. O Senhor toca nos meus irmãos. O Senhor tu sejas adorado, Pai. Aleluia. Te damos honra. Eu não estou aqui declarando que é fácil, mas nós temos que pedir força nele, porque nada foge do controle do nosso Deus. Então olhe para Ele, busque nele, que só Ele que tem para nos dar. Louvemos, declare. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, guarda minha saída, creia, guarda minha entrada. Sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem
Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Que olhemos, Senhor, a Ti. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ah, Senhor. Ah, Senhor, Tu que és o nosso lugar seguro, Tu que és a nossa rocha, Tu que és a nossa fortaleza. Nos ajuda, Pai, a estarmos em Ti. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Declare com o coração: meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, só Ele, oh Deus. Obrigada, Pai, Tu que és a nossa salvação, Tu és, Senhor, nosso porto seguro, Pai. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. O dono de tudo, o dono que escreveu a história desde o princípio. Isso que está acontecendo não está fugindo do controle dele, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Declare na sua casa que Ele é soberano, e que apesar dessa glória tão grande que Ele tem, Ele se importa, meu irmão, com você. Ele se importa comigo. Ele se importa conosco. Que o seu coração não queira te enganar com pensamentos, com frases negativas e até mesmo dizendo: onde está o teu Deus? Diga para Ele nesse momento: Ele se importa comigo. Ele não está tão longe assim que não venha nos abençoar. Ele é soberano. Declaremos como forma de oração e gratidão a Ele que Ele é. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Obrigada, Senhor, por esse privilégio que temos de te adorar, de te sentirmos, Pai, porque tu estás vivo e reina. Muito obrigada, Senhor. Continua a falar conosco e que possamos continuar com os nossos pensamentos em ti, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Amém? Louvado seja o Senhor por essa noite estarmos aqui cultuando ao santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele que merece toda a glória, toda a adoração. Como Maiara disse no início, estamos passando por um cenário atípico, que não estamos acostumados, né? Mas esse momento requer realmente esse isolamento, que estejamos guardados nas nossas casas. É por isso que a IBF, a Igreja do Betel Funcionários 2, cancelou, né, seguindo as orientações das nossas autoridades, os cultos presenciais, a fim de que se evite aglomerações, a fim de que essa praga, esse vírus não se alastre, né? Minimizemos os riscos disso. Mas isso não nos impede de cultuar ao Senhor, de adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Antes de compartilharmos a palavra de Deus, nós iremos orar. Nós possuímos em nosso coração Cristo Jesus, aquele que é o dono das nossas vidas, Ele que é a nossa esperança. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 21, nele as nações porão a sua esperança. Nós conhecemos Jesus Cristo, Ele que é a nossa esperança, e nós podemos confiar que Deus está no controle dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, existem inúmeras pessoas que não conhecem a Cristo ainda, que não entregaram suas vidas ao Senhor ainda, e por isso se desesperam, e por isso se preocupam com essa situação, se entregam à ansiedade,
se entregam até mesmo à depressão, à tristeza, ao sofrimento. E nós que temos essa esperança, precisamos ser instrumentos de Deus para levar esperança, levar transformação à vida dessas pessoas, anunciar a elas que Deus está no controle, Ele está acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. Então eu gostaria que você unisse a sua voz à minha, aí na sua casa, junto com os seus parentes, junto com os seus familiares, que você unisse a sua voz à nossa em coro, clamando ao Senhor pelas nações, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, a Paraíba, especialmente a nossa cidade de João Pessoa, para que Deus nos guarde, nos proteja, para que Deus estenda a sua mão sobre nós e nos abençoe. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor alguma. Então, se você crê nisso, se você crê na palavra de Deus, no Senhor, eu peço que você ore comigo nessa noite contra este mal que tem assolado o mundo inteiro, trazendo medo, trazendo pavor, pânico, mas que o mundo saiba que existe uma esperança cujo nome é Jesus, Ele que é o nome sobre todo nome. Lá em Atos 4,12 está escrito que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Vamos orar nesse momento, todos juntos, em nome de Jesus. Pai amado, como tua igreja, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, nós te glorificamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossa existência, porque o Senhor é real, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nossas vidas. E nesse momento, Deus, nós, Igreja Betel, Funcionários 2, IBF, nós nos unimos em oração, onde quer que estejamos. E nesse momento nós queremos que o Senhor está a ouvir a nossa oração. E Pai, nós te clamamos nessa hora pelas nossas vidas, nós te clamamos nessa hora pelos nossos familiares, nós te clamamos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, nós te clamamos pelo mundo inteiro, que nesse momento se amedronta, se preocupa com este mal chamado coronavírus. Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos que a tua mão poderosa seja estendida, trazendo o milagre, trazendo a cura, trazendo a proteção necessária, se assim for da tua vontade. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, que nós, como tua igreja, possamos também tomar os cuidados necessários, nos restringir naquilo que é preciso, mas que tenhamos equilíbrio também, que saibamos que, em última instância, que acima de todas as coisas, o Senhor está no controle das nossas vidas, o Senhor está no controle de todo o universo. Nós te rogamos nesse momento, Deus, por aqueles que foram diagnosticados com este mal. Pai, nós te pedimos, Deus, preserve a vida destas pessoas, continue a usar e abençoar a vida dos profissionais da saúde, dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais dessa área, que eles sejam ferramentas em tuas mãos, instrumentos de bênção, para que essas vidas sejam bem cuidadas e preservadas. Te rogamos, Deus, por aqueles que estão nas áreas de grupo de risco, que o Senhor conscientize-os, que eles permaneçam em casa e que esperem, Deus, que esse momento passe. Senhor, em nome de Jesus, nós confiamos no teu poder e nós queremos entregar, Senhor, a situação do Brasil. A televisão a cada minuto nos mostra dados mais alarmantes, situação mais ainda grave, perigosa, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo isso e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos faça superar esse problema, que o Senhor nos faça vencer essa dificuldade, que depois de vencê-lo, nós possamos olhar e dizer, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. E que o mundo inteiro reconheça que Tu és Senhor, e que sem o Senhor não seria possível avançar, ir em frente. Tu és o dono de todas as coisas, estás acima de todas as coisas. E nós te rogamos em nome de Jesus, pelas nossas vidas, pela nossa cidade, pelo nosso estado, nosso país e pelo mundo inteiro. Manifesta a tua glória, Senhor, operando em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue a nos abençoar. Depois desse momento de louvor, nós compartilharemos agora a palavra de Deus. Eu queria pedir que desde já você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 93.
E antes de lermos este salmo, gostaria de compartilhar algo com vocês, compartilhar algumas questões com vocês. Nós sabemos a gravidade, a seriedade desse mal que tem se espalhado de uma maneira tão rápida, de uma maneira de um contágio tão eficaz, tão rápido. E nós clamamos para que os estudiosos, os infectologistas, epidemiologistas consigam encontrar a cura, uma vacina, um milagre. E nós entendemos que esse deve ser o nosso clamor também, para que esse mal seja minimizado, até reduzido a zero, se Deus assim quiser. E aí nós entendemos que quando essa vacina for encontrada, será uma grande conquista da humanidade. A gente vive um momento histórico. Eu sei que muitas pessoas de gerações diferentes estão assistindo esse culto. E se nós puxarmos da memória, nós certamente não lembraremos de outro momento assim, de alcance tão global, de alcance tão amplo, né? Nós passamos por momentos, alguns países, até mesmo o nosso Brasil, se envolveu em guerras. Nas gerações passadas viveram essa realidade, mas nós temos visto algo ainda maior em nossos dias. Nós temos sido bombardeados diariamente com informações, né? A tecnologia nos permite isso. Muitas notícias, muitos comunicados, atualizações cada vez mais rápidas, nos permitem entender um pouco da realidade acerca do coronavírus. E nós entendemos que é um momento de fato histórico. E eu queria convidar você a nessa noite, nesses minutos que nós teremos aqui, a pensar na história, a pensar no momento histórico que nós estamos vivendo, uma realidade em que todos são convocados a permanecerem dentro de suas casas, a se isolar, a se afastar. E eu queria convidar você a olhar para a história dessa forma, mas eu queria convidar você ainda mais a olhar para a história, mas olhar também para o Deus que está acima da história, para aquele que governa sobre toda a história. E pensando nesse tema que é a história, né? Eu que sou um fã dessa área do conhecimento, gosto de estudar realmente aquilo que já aconteceu, de aprender lições com isso. Eu parei para contemplar alguns aspectos da história. E a história da humanidade está repleta de conquistas grandiosas. E em muitas dessas conquistas, nós percebemos que o alcance delas foi possibilitado por figuras históricas que lideraram seus povos e suas nações. Esses homens foram grandes reis, imperadores, governantes, e eles, através das virtudes que possuíam, obtiveram vitórias que ficaram marcadas na história e que se estenderam para serem conhecidas pelas gerações futuras. Certamente a maioria de nós já ouviu falar sobre Alexandre o Grande, o rei do Império Macedônico, aquele que é considerado por muitos como o general mais poderoso de todos os tempos, um homem que jamais teria perdido uma batalha, um conquistador de povos e territórios, que morreu cedo, aos 32 anos, depois de muitos dias de febre na Babilônia. Ou talvez você já tenha ouvido falar sobre Júlio César, tido como o maior dos imperadores romanos, um conquistador nato, um brilhante estrategista, um gênio da arte da guerra, aquele que conseguiu vitórias em batalhas quase impossíveis de serem vencidas, mas que acabou traído por 60 senadores romanos que o esfaquearam por mais de 20 vezes. Nós poderíamos citar ainda o nome do rei Luís XIV, um rei francês, conhecido como o Rei Sol, dono do reinado mais longo dentre os reis da Europa. Ele passou 70 anos no trono, até morrer de gangrena, uma doença que apodrece os órgãos do corpo. E se olharmos para as Escrituras, poderíamos ainda citar um outro rei, muito conhecido nosso, chamado Salomão, governante de Israel,
conhecido como o rei mais sábio que já existiu, que durante seus 42 anos de reinado, desfrutou de profunda paz, riqueza e prosperidade em todos os seus domínios. Ele construiu o sonho do seu pai Davi, o templo do Senhor, mas acabou se corrompendo e caindo na idolatria diante dos muitos deuses de suas muitas mulheres. É verdade que mesmo arrependido ao final da vida, conforme o livro de Eclesiastes narra, a velhice de Salomão, o autor deste livro, mesmo arrependido ao final de sua vida, ele, após sua morte, o reino tão próspero, tão cheio de paz, tão pacífico de Israel, acabou sendo dividido. Grandes reis, grandes governantes, Alexandre, Júlio César, Luís XIV, Salomão. Assim como todos os reis da história, além da posição que ocuparam à frente de seus reinos e impérios, eles possuíam em comum grande força militar, sábias habilidades administrativas, riqueza abundante e um poder de liderança invejável. Porém, meus amados irmãos, todos esses homens e todos os demais reis perderam seus tronos no decorrer do tempo, perante uma mesma e cruel inimiga chamada morte. Eles sucumbiram a ela. Certamente eles podem ser comparados um com o outro, comparados entre si. Porém, nenhum daqueles que reinaram em algum momento da história jamais poderá se comparar ao rei que governa sobre toda a história. Ele é o rei incomparável. E é justamente sobre o rei incomparável que eu quero meditar com você nessa noite, nesse culto diferente que estamos tendo aqui, através dessa transmissão ao vivo. Ele é o rei incomparável. E eu entendo que você já deve ter aberto a sua Bíblia. Se não abriu ainda, por favor, abra no Salmo de número 93 e nós iremos ler esse texto. Salmo de número 93. Já ia dizer, se você achou, diga amém. Mas pode dizer amém na sua casa, né? Salmo de número 93. Diz assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e cingiu-se de fortaleza. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu fragor, seu bramido. Mais poderoso do que as muitas águas, mais poderoso do que as vagas estrondosas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Amém, meus amados? O Senhor reina. Ele é o rei incomparável. Queria orar mais uma vez. Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus, nós te louvamos nesse momento pela tua palavra. Obrigado por todos aqueles que nesse momento estão com este salmo aberto na sua Bíblia, no seu aplicativo. E Senhor, em nome de Jesus, nós te rogamos que o teu Espírito Santo, Ele que habita em nós, que em nós faz morada, que em nome de Jesus o teu Espírito possa iluminar a nossa mente para que possamos entender a tua palavra, a tua revelação para nós. Senhor amado, em nome do teu Filho Jesus, traga conforto ao nosso coração, traga consolo ao nosso coração e também confronto, para que nós possamos confiar mais em ti, para que nós possamos obedecer mais a tua palavra. Senhor amado, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja atento, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a tua voz ecoe em nosso coração e nos leve a uma obediência prática à tua voz, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós, em nome de Jesus, amém
e amém. Meus amados, o texto que lemos encontra-se naquilo que Martinho Lutero chamou de uma pequena Bíblia ou o resumo do Antigo Testamento. O livro dos Salmos ou dos Louvores, como era conhecido na língua hebraica. Este livro era a playlist da época dos israelitas. Era o conjunto de canções, o conjunto de louvores dos nossos irmãos dos tempos bíblicos. E é interessante o momento do agradecimento alegre a Deus pela libertação, como o Salmo 126, que nos lembra: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Existem salmos de diversos temas, de alegria por vitória na guerra, em momentos de depressão espiritual inclusive. Os salmos faziam parte da vida do povo de Israel. E é interessante falar isso em um tempo em que há 2 dias, nós passando por essa circunstância tão diferente e tão difícil, também podemos louvar a Deus nas nossas janelas, nas nossas casas, declarando: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Adorarmos ao Senhor por sua grandeza e seus feitos poderosos. Do Salmo 93 ao Salmo 100, um refrão se repete: o Senhor reina. Sim, Ele reina. Ele está sentado no trono. Ele reina desde a eternidade e por todo sempre. Ele é rei. Ele reina porque Ele é o Rei incomparável. Lembre-se disto. Guarde essa verdade no seu coração. O Senhor é o Rei incomparável. O Salmo se inicia com uma maravilhosa afirmação no versículo 1. O Senhor reina. E a partir dessa afirmação decorre, se desdobra toda a canção do Salmo 93. O Senhor reina. O salmista não está dizendo que o Senhor reinou em algum momento distante no passado e que agora não é mais rei, porque foi destituído do seu trono. Também o salmista não está dizendo que Deus está esperando em stand-by para que algum rei seja destronado, a fim de que então, enfim, ele possa vir a reinar. Não, o salmista afirma que o Senhor reina. Ele está reinando neste exato momento. Ele reinou no passado, Ele reina no presente e Ele reinará por toda a eternidade, porque Ele é Rei, Ele é Deus e não há outro. Ele reina. No decorrer desse salmo, o autor se ocupa em demonstrar quais são as características, quais são as virtudes, os adjetivos que fazem de Deus este Rei incomparável e seu reinado sem igual. E podemos nos perguntar então agora, quais são essas características? Quais são esses adjetivos? Quais são essas virtudes que nos levam a entender que Deus é este Rei incomparável? O que o texto nos diz sobre este Rei? O que faz dele um Rei sem igual, um Rei tão incomparável? Meus amados irmãos, em primeiro lugar, o texto nos mostra que Ele é majestoso. O Senhor é majestoso. O versículo 1 começa dizendo exatamente isso. O Senhor reina, está vestido de majestade. O significado desta palavra, majestade, quando se refere a Deus, quer dizer caráter do que impõe respeito e veneração, daquilo que é sublime, daquilo que é altivo, no bom sentido da palavra, naquilo que é imponente, daquilo que é supremo. Ele está vestido de majestade, pois a majestade é uma das suas características, uma das características deste Rei incomparável. Ele é majestoso. A majestade é um dos atributos que a Ele pertencem. Ele está vestido de majestade. No decorrer da história, todos os reis estiveram sempre muito bem trajados. Se você já teve a oportunidade de assistir
algum filme ou alguma série, novela talvez, de época, cujo cenário fosse algum reinado, alguma monarquia, você percebeu que as vestes daquele rei, da corte real, eram vestes suntuosas, de beleza esplêndida, sempre ornando pedras preciosas, o que seria de fato um aspecto muito majestoso. No entanto, diferente de qualquer outro rei que já existiu, o autor do Salmo, de maneira poética, afirma que o Senhor não apenas está vestido de maneira majestosa, mas que Ele está vestido da própria majestade. Ele não tem apenas um aspecto majestoso ou admirável, Ele está vestido da própria majestade. O salmista acaba de declarar que a majestade é a vestimenta do Senhor. A majestade está vestindo o Senhor. Ele está vestido de majestade, de excelência, de grandeza, de pompa, de circunstância, de glória. O Salmo 96, versículo 6, declara, e nós já cantamos várias vezes essa canção: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. O salmista, no Salmo 148, versículo 13, afirma que a sua majestade está acima da terra e dos céus. O Senhor é este rei incomparavelmente majestoso. E diante da majestade de Deus, diante da sua glória majestosa, a nossa reação é de adoração. Nós nos curvamos e reconhecemos a glória deste Deus majestoso. Mas, meus amados irmãos, Ele não é apenas majestoso. Este rei incomparável, cuja majestade é bem visível, no capítulo 6 de Isaías, versículo 1, em que Isaías escreve: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as orlas das suas vestes enchiam o templo, aquela construção grandiosa. Isaías teve a oportunidade de ver a glória de Deus de uma maneira majestosa, de uma maneira gloriosa. Mas Ele não é apenas majestoso, Ele é também forte. Os versículos 1 e 2 do Salmo 93 declaram: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e cingiu-se de fortaleza. O versículo 1 declara que Deus cingiu-se de fortaleza. Ele se armou de fortaleza. Ele se armamentou de fortaleza. O texto afirma que ele cingiu-se de fortaleza. E precisamos lembrar que o rei não era apenas um governante sentado no trono. Ele não era apenas alguém que deveria estar sentado no trono. Ele precisava ser também um líder de guerra. A presença do rei na frente de batalha encorajava o seu exército a lutar mais destemidamente contra o exército inimigo. Da mesma forma, se o rei não estivesse lá, o exército era menos incentivado, estava mais enfraquecido. Mas quando o rei estava entre os seus soldados, os soldados estavam dispostos a dar sua vida pelo rei e pelo reino, na maioria das ocasiões. Entretanto, o rei não se dirigia ao campo de batalha com as mesmas vestes luxuosas que ele trajava enquanto estava no castelo, no palácio. Ele precisava usar uma armadura para travar suas batalhas. Ele precisava cingir-se de uma defesa que resistisse aos ataques dos adversários. E o salmista não declara que Deus está cingido de uma armadura qualquer, ainda que resistente. O texto fala que Deus cingiu-se da própria fortaleza. Deus está cingido, Ele cingiu-se, Ele trajou-se da própria fortaleza. A força é a sua armadura.
o texto fala isso, e a evidência que o texto traz é que essa fortaleza, ela se evidencia no mundo. Ela se evidencia no mundo que Ele mesmo criou e que graças à sua força está firme, está inabalável, está estabelecido. Talvez nesse momento você pense que o cenário não nos permite enxergar um mundo firme, um mundo inabalável, um mundo estabelecido, um mundo que não está em situação muito agradável. Talvez esse cenário nos assuste, mas nós precisamos entender que se não fosse o Senhor, há muito tempo o mundo já teria sucumbido. Ele é aquele que criou o mundo e Ele é aquele que sustenta o mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala a respeito de Jesus Cristo como aquele em quem tudo subsiste, como aquele em quem tudo está de pé, de modo que se nós pensarmos, cogitarmos na nossa mente um mundo sem Deus, um mundo sem Cristo Jesus, nós estamos pensando num mundo desabado, porque sem Ele nada permanece de pé. É graças à força dEle que o mundo ainda está de pé. Ele está no controle de todas as coisas, pois Ele é o Deus forte, a sua fortaleza é a sua armadura, e o mundo está firmado e permanece inabalável, graças à força de Deus. Meus amados, o Rei que criou o mundo é também o Rei que sustenta o mundo. Ele é aquele que sustenta as nossas vidas, Ele é aquele que nos mantém de pé. Se não fosse Ele, nós não teríamos nem o ar para respirar, o pão para comer, não estaríamos vivos se não fosse o Senhor. Ele nos criou e Ele nos sustenta dia após dia. Nós podemos olhar e agradecer, Senhor, como o salmista declarou também: Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza. Nos momentos de tribulação eu posso encontrar no Senhor o refúgio, pois o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. Nesse momento de tribulação em que nós estamos vivendo, atravessando, o Senhor continua sendo forte, refúgio, torre forte para todo aquele que nele se refugia. Meus amados, este Rei incomparável, Ele merece a força, Ele merece a glória, Ele merece o tributo. No Salmo 96, verso 7, está escrito: tributai ao Senhor, famílias das nações, tributai ao Senhor glória e força. Ele é o Deus forte, Ele é o Deus que está no controle, pois além de sustentar o mundo, além de fazer com que o mundo permaneça firmado, inabalável, Ele também firmou o seu trono desde a antiguidade. O verso 2 diz isso: o teu trono está firme desde a antiguidade. Graças à fortaleza do Senhor, o seu trono divino permanece firme desde sempre. Nenhum rei foi capaz de destroná-lo ou destituí-lo. Ele é incomparavelmente forte. Esse é o nosso Deus. O Senhor é o Rei incomparável, majestoso, forte, mas também eterno. Ele é eterno. E desde já nós já podemos confiar num Deus que é imutável e eterno. Num Deus que continua, que não será deposto, que não será tirado do trono, pois Ele reina desde sempre. O final do verso 2 afirma: Tu és desde a eternidade. Em outras versões, Tu existes desde a eternidade. Todos os demais reis da história ocuparam o trono por um período determinado. Em tempos de guerra, muitos perderam o reino para exércitos inimigos nos campos de batalha, ou para sucessores ambiciosos que conspiraram contra eles. Mas também em tempos de paz, outros foram ceifados por doenças, ou tragados pela morte na velhice. Em tempos de paz ou de guerra,
O período do reinado de todos eles passou. O reino de cada um deles passou. Entretanto, o Rei incomparável permanece reinando desde a eternidade. Pois Ele é eterno, meu irmão. Ele é eterno. Desde a eternidade, Ele é Rei. Nenhum dos demais reis da história certamente chegou a sequer um século no trono. Mas o Senhor é Rei desde a eternidade. O seu trono é eterno. Moisés, no Salmo 90, verso 2, declara: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 12 do seu livro, pergunta, já sabendo a resposta: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. A verdade, meus amados, é que o Senhor não passou a ser rei quando foi criado, pois na verdade Ele não foi criado. Ele não é criatura, mas sim o Criador. Ele criou todas as coisas. E ao contrário de todos nós, ou de tudo aquilo que nós conhecemos, a parte de Deus, Ele não foi criado, Ele é pré-existente, ou seja, Ele existe desde sempre, e desde sempre Ele é Deus, desde sempre Ele é Rei. O Senhor é o Rei eterno, aquele que está no trono por toda a eternidade. Ele reina, Ele sempre reinou, sempre reinará. Ele foi Rei na antiguidade, Ele é Rei na atualidade e Ele será Rei na posteridade. Ele reinou no passado, Ele reina agora e Ele reinará eternamente no porvir, pois Ele é o Rei incomparavelmente eterno. Ele é majestoso, Ele é forte, Ele é eterno, Ele é o Rei incomparável. Mas o texto ainda nos fala mais sobre Ele. Ele é majestoso, Ele é forte, Ele é eterno e Ele também é poderoso. Ele é o Rei poderoso, o Deus poderoso. Os versículos 3 e 4 mostram o poder de Deus dessa maneira tão firme, dessa maneira tão enfática, tão decisiva. Ele é poderoso. E para comprovar que Ele é poderoso, o salmista então desenha uma batalha. Ele apresenta uma situação de oposição ao poder do Rei incomparável. Nesta situação, o versículo 3 afirma o seguinte: os rios levantaram a sua voz. Ó Senhor, os rios levantaram o seu fragor. O poder furioso das muitas águas, a correnteza dos rios que inunda e que destrói, a violência das ondas caudalosas que frequentemente são associadas, especialmente no Antigo Testamento, com as forças contrárias a Deus, as forças do mal, as forças do caos. Essas forças que aqui são representadas pelas águas caudalosas, elas são alistadas como opositoras ao poder do Rei incomparável. E quando nós olhamos para esses adversários, os rios com a sua voz, os rios com a sua fúria, a força das muitas águas, aos nossos olhos, esses adversários são realmente assustadores. Eles nos amedrontam. Vira e mexe, nós assistimos notícias de lugares que foram tomados pelas enchentes e que casas foram destruídas, pessoas foram levadas pela correnteza, veículos sendo arrastados pela força das águas. Há alguns anos também tivemos a notícia das tsunamis que arrasaram quilômetros em países asiáticos. E nós nos deparamos com a força dessas águas e aos nossos olhos realmente elas são adversárias muito poderosas. Como vencê-las? Mas nós precisamos lembrar que essas adversárias estão sendo colocadas no Salmo contra um adversário muito mais poderoso do que elas. Ele é o Senhor, o Rei incomparável. E o resultado desta batalha está presente no versículo 4.
Ele diz assim: mais poderoso que as muitas águas, mais poderoso que o fragor das ondas impetuosas, mais poderoso é o Senhor nas alturas. O Senhor está acima delas, o Senhor não é abalado por elas, o Senhor é vencedor contra elas, o Senhor venceu essas ondas poderosas. E nós olhamos para a onda do coronavírus que tem varrido o mundo, que tem varrido corações, e corremos o risco de achar que esta onda é mais poderosa do que Deus. Mas o nosso coração precisa descansar, precisa crer e depositar-se no Senhor, porque acima do coronavírus, acima de qualquer mal, acima do medo, acima do pavor, acima do desespero, acima de todas as circunstâncias, acima de todas as situações contrárias e impossíveis aos nossos olhos, o Senhor reina. Ele é poderoso nas alturas. Ele é poderoso, o Senhor é poderoso nas alturas, acima das muitas águas. O poder de Deus supera o furor das muitas águas. Elas não são capazes de empatar em poder com Deus, muito menos de vencê-lo. Nós percebemos o poder de Deus quando o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 12 de seu livro, afirma sobre Deus: Ele é aquele que toma na palma, na concha da sua mão as águas. Você consegue perceber a grandeza do poder de Deus neste versículo? Ele é aquele que na concha da sua mão põe as águas, meus amados irmãos. Então, como as muitas águas que estão na palma da sua mão seriam capazes de vencer este Deus incomparavelmente poderoso? Ele permanece firme e vencedor. O apóstolo Paulo, escrevendo sua primeira carta a Timóteo, fala sobre ele e sobre seu poder. No capítulo 6, versículo 16, um dos versos mais belos do Novo Testamento, na minha opinião. Ele escreve assim: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem homem nenhum viu nem pode ver, a ele seja a honra e o poder para todo sempre. Amém. Ele é incomparavelmente poderoso, meus amados irmãos. Ele é o Rei incomparável, porque é majestoso, forte, eterno, poderoso. E caminhando agora para o fim, Ele é também santo, majestoso, forte, eterno, poderoso e santo. Ele é este Deus. Chegando ao fim da canção, o salmista exalta a santidade do Rei incomparável. Essa santidade se evidencia no verso de número 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. A santidade deste Rei incomparável se evidencia por meio da fidelidade dos seus testemunhos e por meio da sua habitação santa, que é ornada perpetuamente de santidade. Em outras versões está escrito: a santidade pertence, a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para todo o sempre. A Bíblia Sagrada está cheia de versículos que falam sobre a santidade de Deus. Ela está cheia de passagens que demonstram a supremacia da santidade de Deus, o quanto Ele é santo, o quanto Ele merece a adoração do seu povo por sua santidade. Ele é santo, e a sua santidade se expressa na sua lei que não muda. A sua santidade se evidencia na sua casa, na sua morada, na sua habitação, que como Ele é, também é santa. O Senhor é santo. E uma das passagens mais profundas, emblemáticas sobre a santidade de Deus se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. Que quando ele teve aquela visão gloriosa no templo,
que viu os serafins voando de um lado para o outro e declarando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Davi também afirma no Salmo de número 22, versículo 3: Contudo, Senhor, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. É sobre a santidade de Deus o desfecho desta canção do Salmo 93. O salmista encerra exaltando a santidade de Deus, a santidade do Rei incomparável. E esta santidade é uma das características que mais separam, que mais afastam Deus de todos os demais reis da história. Ele é santo, Ele é santo, santo, santo. E a palavra dele nos convoca a sermos santos como Ele é. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz que o Senhor é santo, aquele que vos chamou é santo, conforme aquele que vos chamou é santo, sejam vocês também santos em todo o vosso modo de proceder. Ele é o Rei incomparavelmente santo. O Senhor reina. Ele é o Rei incomparável, meus amados. Que essa verdade se petrifique no seu coração, que essa verdade aqueça o seu coração. Ele é o Rei incomparável, não há outro. Alexandre, Júlio César, Luís XIV, Salomão, Davi, qualquer outro rei da história jamais poderá se igualar a Ele. Ele é o Rei incomparável, não há outro. Todos eles passaram, mas Ele permanece. Ele é majestoso, forte, eterno, poderoso e santo. Este é o retrato glorioso do Rei apresentado no Salmo 93. Ele se veste de majestade, Ele se cinge de fortaleza, Ele reina desde a eternidade, é mais poderoso do que as muitas águas e é inteiramente santo, como é santa a sua morada. Meus amados, este Rei incomparável é aquele que governou, governa e governará o universo em toda a história. Ele estava, está e estará para sempre, assentado no trono, reinando sobre tudo e sobre todos. É maravilhoso compreender que este Rei incomparável é o Deus das nossas vidas. Ele é aquele que reina sobre todo o universo, mas é aquele também que assenta-se no trono do nosso coração. Somente Ele. Nós podemos descansar sabendo que este Rei incomparável está do nosso lado. Ele é bom, Ele é grande, Ele é supremo, Ele é soberano. Entender que Deus é incomparavelmente majestoso deve desviar o nosso olhar do medo, do desespero, do pavor, do pânico, da ansiedade exacerbada, da depressão que entristece, da escuridão que tenta nos assolar. Olhemos para o Senhor, para este Rei incomparável, para Ele que é o nosso soberano. Nós podemos nos dobrar em adoração a Ele, porque mesmo diante do caos que tenta assolar o mundo, Ele está assentado no trono, Ele permanece no controle. Nós podemos adorar a sua majestade, nós podemos confiar de que a sua força não será superada, de que o seu braço não será vencido. Ele é incomparavelmente forte. Nós podemos confiar que o mesmo Deus que reinava nos tempos bíblicos e mesmo antes de tudo existir, é o Deus que reina em nossos dias e continuará reinando para todo sempre. Nós podemos entender que Ele é incomparavelmente poderoso para nos fazer suportar e superar toda a adversidade. Você pode descansar o seu coração neste Deus que é santo e pode desejar, mesmo nesse momento difícil, viver para a glória dEle, viver em santidade, adorando-o por sua majestade, descansando na sua força, entendendo
e seguro na sua eternidade, contemplando o seu incomparável poder e glorificando a sua santidade. O coronavírus passará, mas o Senhor permanecerá para sempre, assentado sobre o trono. Não permita, meu amado, que ninguém mais possa ocupar esse lugar no seu coração. Não é o medo, não é o pavor, não é o desespero, o medo do contágio que devem ocupar o reino do nosso coração. Nós devemos nos preocupar com estas coisas, sim. Devemos obedecer às medidas recomendadas, ordenadas até pelas autoridades, para que o contágio não se prolifere, para que esse vírus não se alastre. Nós devemos, de fato, fazer tudo aquilo que nos compete, mas nós precisamos entender que acima do nosso cuidado está o Senhor, que está no controle de todas as coisas. Pois se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, nem todo o cuidado do mundo seria capaz de nos manter de pé, sãos e salvos. Porque a palavra diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então o meu conselho para você e para mim também é que mesmo em meio a este caos que nos cerca, o nosso coração confie plenamente no Deus que está acima das muitas águas, que é rei sobre o caos, que é rei sobre tudo, que é rei sobre todos. Ele é o Senhor, e Ele concede salvação a todo aquele que nele crê. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nesse momento a minha palavra se dirige a você que está assistindo essa transmissão, está assistindo este vídeo e que ainda não conhece Jesus, que ainda não invocou o nome do Senhor. A palavra diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que quer dizer invocar? Invocar é tomá-lo como aquele que pode me ajudar, é chamar para me representar aquele que tem poder para de fato me tirar dessa situação, é chamar para ser o meu representante, é chamar aquele que eu confesso crer. E a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículo 9, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Meus amados, Deus nos chama a confiar nele, a fazer a nossa parte, porque Ele nos deu um espírito de poder, mas também de moderação, a fazer o que nos compete, a cumprir o nosso papel de cidadania. E é por isso que nós estamos aqui com um culto com um número muito reduzido aqui, somente o louvor, a palavra e a equipe reduzida aqui da comunicação. Os demais irmãos estão em suas casas, porque nós estamos em obediência às ordens que nos foram dadas. Mas o nosso coração não está depositado nas ordens humanas. A nossa confiança não está em governantes terrenos. A nossa confiança e o nosso coração estão no Senhor, que fez os céus e a terra, que tem o mundo na sua mão e que graças à sua força o mundo está inabalável. Permanece de pé, graças a Deus. Queria que você fechasse seus olhos. E se você nesse momento tem enfrentado alguma crise na sua fé, nós temos sido bombardeados por notícias, e muitas delas ruins, e infelizmente muitas delas falsas, que tem nos tentado tirar o chão. Mas nesse momento eu te convido a fazer de Deus o teu refúgio, pois Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Ele é o Rei incomparável, que está no trono da história do universo desde a eternidade. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, nessa noite preparada por ti, em que muitas igrejas estão fazendo algo semelhante ao que estamos fazendo aqui hoje, transmitindo seus cultos para os crentes, para os irmãos que estão em casa, nós te louvamos porque a tua presença é real. A tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Jesus estará presente. E Ele nos deu a promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos. O nosso coração é enganoso, é frágil, é fraco. Ele tende a se amedrontar, a se atemorizar em excesso.
Mas nessa noite nós queremos derramar o nosso coração em Tuas mãos, Senhor. O Senhor está no trono e nós confiamos plenamente em Ti, no Teu poder, na Tua grandeza, na Tua sabedoria. Nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle, ao contrário do que alguns pensam, do que os adeptos da vertente do teísmo aberto asseguram, afirmam que o Senhor criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte, que como um relojoeiro deu corda e abandonou o mundo. Nós não cremos assim. Nós cremos no que a Tua palavra nos mostra, num Deus ativo, num Deus atuante, num Deus que continua fazendo a Sua vontade ser estabelecida dia após dia, ano após ano, século após século, desde a eternidade, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nessa noite nós depositamos a nossa fé no Senhor. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe cada pai, cada mãe, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada ancião. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os circunde da Tua benevolência, que o Senhor os guarde como um escudo. Senhor, em nome de Jesus, que eles sejam protegidos de todo mal, e que em breve possamos estar juntos presencialmente, cultuando ao Senhor, amando ainda mais a Tua casa, amando ainda mais a Tua obra, amando cada culto, cada reunião, cada momento de congregação. Senhor amado, em nome de Jesus, nós Te clamamos, traga essa paz ao nosso coração. Tua palavra diz que a paz que o Senhor concede é diferente da paz que o mundo dá. A paz que o mundo tem depende de circunstâncias, de condições, de boas notícias. Mas a paz que o Senhor concede, ela não depende de circunstâncias, ela é incondicional, ela não depende de boas notícias, porque ela tem o Senhor como base, como fundamento. Nós descansamos em Ti, Deus. Nós descansamos no Senhor. Nós estamos firmados em Ti. Traga essa fé, essa certeza, essa convicção ao nosso coração. Em nome do Teu Filho Jesus. Seja conosco, Senhor. Nós Te louvamos. Eu convido você aí na sua casa a levantar sua voz e louvar junto conosco esta canção que declara o reinado incomparável de Deus, o reinado incomparável do Senhor. Os reinos podem se abalar, os reis podem se amedrontar, os povos podem correr desesperadamente, mas o Senhor é o Rei que permanece no controle, que permanece no trono. Cante essa canção com toda a sua fé, com todo o seu coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para reconhecer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno,
justo, firmado em misericórdia, justiça e bondade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Continue com seu coração ligado a Deus, em confiança, aquele que pode nos ouvir, que é Rei, poderoso, incomparável. Essa semana nós vimos várias pessoas nas janelas de suas casas, de seus apartamentos, aplaudirem aos profissionais da saúde que estão doando comprometimento, competência, vida, correndo um risco de contágio nos hospitais, tendo plantões dobrados, triplicados, que não têm sequer se alimentado bem ou voltado para suas casas, porque estão cumprindo o que de fato a sua profissão requer de cada um deles. Estão exercendo aquilo para o qual foram vocacionados, chamados. E eles merecem também ser lembrados em nossas orações. Tenho certeza que você conhece algum médico, algum enfermeiro, algum profissional que trabalha em hospitais, em unidades de pronto atendimento, em postos de saúde. Pessoas que estão se dedicando, que estão preocupadas com o que está acontecendo, estão dando todas as informações necessárias para que as pessoas estejam conscientes. Mas essas pessoas são de carne e osso, elas precisam também das nossas orações. Por mais que elas pareçam sobre-humanas, né? Diante de tudo que fazem, elas também precisam ser alvo da nossa intercessão. Não somente dos nossos aplausos, e é de fato uma bela atitude aplaudir, reconhecer, mas que nós possamos guardá-las também em oração, possamos interceder por essas pessoas, possamos entregá-las nas mãos de Deus em gratidão a tudo que estão fazendo em favor da sociedade como um todo. Estão na linha de frente, de fato, combatendo esse combate tão ferrenho. Então eu queria que você orasse por elas, você colocasse os nomes dessas pessoas que você conhece, dos seus médicos, de enfermeiros da sua igreja, da nossa igreja, são seus amigos. Se você é também um enfermeiro, ore pelos demais. Se você é um médico, ore pelos seus colegas de profissão que estão se doando por completo neste cenário. Vamos clamar juntos em nome de Jesus. Senhor amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Senhor, Tu és aquele que tem o controle das nossas vidas, e Tua palavra diz que o Senhor é Rei sobre todas as nações, que toda a terra está cheia da Tua glória. E Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós rogamos ao Senhor, o Deus das nações, e nós te entregamos, Deus, em todas as nações, cada profissional da área médica, da área de saúde, Senhor, esses guerreiros que desde o início do proliferar dessa doença têm se entregue, Senhor, têm se doado, se dedicado com tamanho fervor, com tamanho empenho a fazerem tudo aquilo que está ao alcance deles, para que vidas sejam preservadas, para que vidas sejam mantidas. Senhor, eles não podem ficar nas suas casas, eles não podem se isolar, eles estão lá na linha de frente, e nós te rogamos, Senhor, pela Tua mão protetora, pela Tua destra fiel, que o Senhor guarde o organismo deles, que o Senhor proteja a imunidade deles, que eles não sejam tocados por esse vírus ou por qualquer mal desdobrado a partir desse vírus. Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, aqueles que neste momento estão tendo contato com pessoas contaminadas, contagiadas por esse vírus, Senhor, em nome de Jesus, livra, protege, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os guarde e continue a usá-los para proteger, para salvar vidas, para preservar vidas. Que o Senhor dê a eles, Deus, a Tua paz, a Tua segurança nesse momento. Senhor, protege a mente e o coração, que eles não venham, Senhor, entrar, Senhor, em parafuso,
que eles não venham, Senhor, perder o controle, a sanidade diante dessas circunstâncias que são tão difíceis, mas, Senhor, que ao entrarem em cada atendimento, eles sintam a Tua presença ali, fortalecendo, conduzindo cada passo. Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, queremos te agradecer pelas enfermeiras desta igreja, por cada irmã, por cada irmão que trabalha nessa área aqui, que o Senhor fortaleça cada um deles, que o Senhor dê o renovo necessário, fortalecimento, para que eles continuem nessa batalha, e que em breve, Deus, possamos estar todos juntos cultuando ao Senhor aqui, ou em qualquer outro lugar, juntos como igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus por sua graça e por sua misericórdia. Meus amados, estamos caminhando para o final deste culto transmitido ao vivo. E eu vou enxugar aqui meu suor, mas é porque está ardendo no meu olho, tá? E nós lembramos que todas as medidas estão sendo tomadas aqui na igreja, na liderança do pastor Domires, da missionária Aline, todas as medidas adotadas em obediência às ordens das autoridades e às recomendações da nossa instituição Betel Brasileiro. E nós rogamos aos irmãos que continuem isolados em suas casas, que evitem ao máximo sair de suas residências, só saiam para o que é estritamente necessário, pois de fato precisamos fazer o nosso papel. Se todos fizerem o seu papel neste combate, certamente sairemos vencedores, né? O mal vai ser minimizado, reduzido o alcance desse vírus, e nós precisamos fazer a nossa parte. Os irmãos têm visto tamanhas orientações básicas no uso do álcool em gel, do álcool a 70%, também de lavar as mãos, né? Pelo menos durante 40 segundos, de maneira bem firme, profunda, demorada. Alguns médicos indicam até para você cantar parabéns 2 vezes enquanto lava as mãos, que é o tempo. Eu tentei, realmente chega perto de 40 segundos. É muito interessante isso. E estejam atentos às notícias confiáveis, né? E quero fazer um pedido especial aos irmãos aqui. Nos tempos de tecnologia que vivemos, a gente tem a bênção de, por exemplo, transmitir o culto ao vivo, como estamos fazendo agora. Isso é muito bom, muito relevante. Entretanto, a tecnologia também traz algumas outras coisas que não são tão agradáveis, tão boas assim. É o fato de que a gente fica recebendo notícias e a gente fica na ânsia de transmiti-las, compartilhá-las. Parece que nós queremos ser os primeiros a noticiar, a informar as pessoas, e às vezes nem checamos as fontes, se são confiáveis, e acabamos por propagar notícias que não são reais. Essas notícias não ajudam, elas atrapalham, elas contribuem só para que o medo se instaure. E eu sei que não é o desejo do coração de nenhum irmão, de nenhum de nós, fazer isso. Então, estejamos atentos aos noticiários, às orientações, mas que também não possamos ficar bitolados nisso, que também não possamos nos tornar escravos das estatísticas, né, do medo, que a nossa confiança em Deus requer equilíbrio. Façamos o que nos compete e não nos atemorizemos, não nos amedrontemos, porque temos um Deus que é torre forte, que é este Rei incomparável. Amém? Temos mais alguns avisos. Vocês já têm visto nos grupos as notas que pastor Domires, a missionária Aline, a liderança da igreja, tem compartilhado a respeito das nossas programações, da maneira com que nós estaremos conduzindo, né, a vida da igreja nesse período de isolamento. E os irmãos sabem que a igreja tem sua rotina e que está sendo provisoriamente nesse período alterada por conta do cenário do coronavírus. E só para lembrar algumas coisas aos irmãos, como vocês puderam assistir hoje, os nossos cultos de domingo, enquanto persistir essa quarentena, serão exibidos através do YouTube, nesse canal que vocês estão acessando aí.
Então, nos domingos, às 18h30, estaremos cultuando ao Senhor aqui, através do YouTube, sempre um grupo reduzido, para evitar, né, toda a aglomeração. E estaremos nos domingos cultuando ao Senhor dessa forma, temporariamente. No tocante ao nosso culto da quarta-feira, né, que é o nosso culto de oração e doutrina, ele será feito através de uma plataforma que vai ser exibido um vídeo. O vídeo está ok? O vídeo vai ser exibido que conta como você vai acessar essa plataforma e participar de maneira virtual, de maneira online, do culto da quarta-feira, né? Nós nos reuniremos como igreja. Temos as ferramentas, muitas igrejas estão utilizando as redes sociais para fazer isso. E é muito bom porque fortalece a comunhão, impede que nós nos separemos demais, ainda que a distância física atrapalhe, mas estamos unidos, estamos conectados e é importante isso. Então, uma plataforma que vai ser explicada agora nesse vídeo, para você participar do culto da quarta-feira. Vai ser um momento bem especial. Paz do Senhor, meus irmãos, devido a algumas adversidades, tivemos que suspender nossas programações presenciais, tanto as que acontecem no templo quanto as que acontecem nas casas. No entanto, nossa equipe de mídia tem trabalhado bastante para que possamos encontrar novos meios de permanecermos conectados. E para que isso aconteça, é muito simples. Nos nossos grupos de WhatsApp vai estar circulando essa mensagem. Nós vamos ter que clicar nesse link, que vai nos direcionar para uma página onde será feito o download desse aplicativo. Nós vamos clicar em instalar. Após finalizado o carregamento dessa instalação, aparecerá a opção abrir. Nós vamos clicar nela e seremos direcionados para a página direta do aplicativo. Se você observar na parte superior da tela, haverá escrito o seguinte: digite uma sala de reunião ou um ID. Nós retornaremos a nossa mensagem de WhatsApp, onde na parte inferior vai ter escrito alguns números. Vamos copiá-los e lançá-los no aplicativo. Após lançados, ele vai te direcionar diretamente para a sua sala de reunião. Aqui nós clicamos em permitir e você digita o seu nome nessa parte de cima. Salvar. E se você observar na parte inferior da tela, haverá um microfone e uma câmera. Nós vamos clicar para habilitar o áudio e o vídeo. Permitir. Compartilhar. E tudo pronto para você participar das nossas programações e se conectar com seus irmãos. Amém? Então vocês viram aí, de maneira bem explicada, bem explicativa mesmo, como você vai participar desse grupo e nós poderemos nos edificar mutuamente, mesmo que através da internet. Que bom que existe essa ferramenta para que a gente cultue ao Senhor em comunidade, como igreja, mesmo que estejamos distantes um do outro fisicamente. Isso nos fortalece e nos abençoa. As nossas células também retornam essa semana online. Ainda está sendo definida qual a plataforma que nós usaremos, mas fica o apelo a você, meu amado irmão, que já faz parte de uma célula, participe, né? Você que tem internet, acesso à internet, participe da sua célula. Você não vai ter como abraçar ninguém, nem apertar a mão, mas vai estar ali junto, compartilhando, se fortalecendo, compartilhando sobre Jesus, aumentando a fé um do outro, sendo bênção na vida do irmão. Então priorize, participe da sua célula. As informações vão chegar no decorrer da semana e aí você já pode participar da sua célula. E o apelo especial também aos nossos queridos irmãos que por alguma razão de trabalho, de escola, não estavam ainda inseridos em nenhuma célula. Então essa é a oportunidade perfeita para que você participe e conheça, ainda que de uma maneira adaptada, a realidade desse momento especial em que nós reunimos os amigos, dessa vez através de uma rede de internet, ou algum aplicativo, e para compartilhar sobre o amor de Deus, sobre Jesus. Então participe das nossas células. Amém? A gente vai ter os parabéns para os aniversariantes, daqui a pouquinho. Como é? Ah, tá.
Amém. Sei que a gente ia exibir o nome dos aniversariantes, mas vocês, amados, sabem que estão completando o ano essa semana. Deus abençoe vocês. Antes disso, queria relembrar também sobre a importância do culto doméstico, né? Tem sido um momento muito abençoado em família, desfrutar desse momento, redescobrir os tesouros do culto doméstico com toda a sua família, né? Tem sido momentos muito bons de oração, de louvor, de compartilhar da palavra. E eu entendo que até os seus vizinhos são abençoados ao ouvir você ali compartilhar, ler a palavra de Deus, orar, louvar. E eles podem ser alcançados através do seu testemunho nesse momento de dificuldade. Amém? Então, a respeito da rotina da igreja, tem outros avisos importantes também. A maioria deles já estão nos comunicados. Um outro aviso importante é sobre o atendimento pastoral, né? Nosso pastor Domires teve que fazer uma viagem ao Pará, está regressando essa semana, como todos aqueles que estão efetuando viagens nesse momento. Vai passar por um período em casa, mas em breve, no período adequado, estará de volta aqui conosco. Mas nós continuamos acessíveis aos irmãos para qualquer atendimento necessário, que os irmãos entrem em contato com a missionária Aline ou comigo, e nós estaremos da maneira mais precavida, prevenida possível, contatando você e conversaremos, estaremos à disposição. E um aviso muito importante agora, meus amados irmãos, a respeito dos dízimos e ofertas. Como vocês sabem, em virtude dessa paralisação, não está sendo possível você vir à igreja, sua família vir à igreja, para trazer seu dízimo e sua oferta. Porém, os compromissos, as despesas da igreja não param, mesmo nesse cenário de crise. Então é importante que nós cumpramos nosso papel obediente à palavra de Deus e separemos nossos dízimos e ofertas. E aí nós estamos com a iniciativa de pedir que você nos comunique a respeito do seu dízimo, da sua oferta, e uma equipe de coleta se dirigirá à sua casa para buscar o seu dízimo e a sua oferta. Lembre-se que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, nos comunique e alguém da equipe de coleta chegará na sua casa no horário combinado por você, da maneira mais conveniente possível, para que você possa dizimar, ofertar da sua renda na casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica um abraço a todos os irmãos, a todos de todos os departamentos. E no fim agora, depois da oração pelos aniversariantes e pela vida de todos nós, dessa igreja, dos nossos familiares e amigos, nós exibiremos novamente o vídeo explicando como instalar o aplicativo para ser usado na célula e também na quarta-feira no nosso culto online. Amém? Deus abençoe a todos. Eu ia pedir para você ficar de pé na sua casa, mas pode ficar sentado mesmo. Nós iremos orar e agradecendo a Deus e entregando a vida dos aniversariantes, em nome de Jesus. Durante a oração, houver a lembrança de mais algum aviso, pode ficar tranquilo que a gente vai repassar para você. Amém? Senhor amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos por esse culto, tão diferente dos nossos cultos tradicionais, por causa deste cenário em que estamos vivendo. Mas nós Te agradecemos por ainda podermos cultuar ao Senhor, porque o Senhor merece a glória, o Senhor merece a adoração. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que na sua casa, isolado, Senhor, com sua família, pôde participar desse culto, pôde assistir a esse culto e Te oferecer também o seu culto. Pai, em nome de Jesus, Te rogamos que o Senhor abençoe, que com uma oração sacerdotal, o Senhor abençoe e guarde a cada um, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada família, sobre cada lar, que o Senhor venha dar a paz incondicional a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, continue a nos proteger, continue a abençoar, Senhor, os irmãos idosos da igreja, livra-os de todo mal, livra-os de todo contágio, que esse surto possa passar, que a onda, Senhor, das estatísticas desse vírus seja menor do que se espera, que possamos ver a Tua mão agindo em favor do Brasil e que possamos depois disso ver que foi o Senhor quem nos livrou, que foi o Senhor quem nos salvou, que vidas se rendam aos Teus pés, que pessoas reconheçam que o Senhor é aquele que tem o controle das nossas vidas em Tuas mãos.
E Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa igreja onde o Senhor nos plantou. Te agradecemos, Deus, pela vida de Tiago e de Maiara, conduzido nesse momento de louvor. Te agradecemos pela equipe da comunicação, pelas presenças aqui do líder, irmão Alessandro, de Arthur e Mateus, que prepararam todo esse material, essa estrutura, para que essa transmissão fosse possível. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhá-la. Obrigado pela tua igreja nesse lugar. Obrigado por essa vizinhança. Que o Senhor abençoe a cada um. Obrigado pelos nossos familiares que estão em casa. Nesse momento queremos te agradecer também pela vida dos aniversariantes desta semana. Que o Senhor possa conceder a cada um os teus planos, os teus propósitos, os teus sonhos, que os sonhos deles estejam alinhados aos teus, pois assim se cumprirá a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida deles. Pai, em nome de Jesus, nós te somos gratos nessa semana, te rogamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor reverta esse quadro, que o Senhor possa trazer boas novas de alegria, de mudança dessa situação. Nós cremos que nada é impossível para ti, que nada está fora do alcance das tuas mãos. E te pedimos em nome de Jesus, se for da tua vontade, repreenda esse surto, Senhor. Que essa semana seja um divisor de águas na mudança desse cenário, no transformar de um cenário caótico para um cenário milagroso, feito pela tua mão. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, nos abençoa, nos leva, Senhor. Nós estamos aqui em paz para as nossas casas e continue a abençoar os nossos irmãos que estão em casa. Seja com todos nós, com toda a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe, te dê uma semana cheia de fé, cheia da graça de Deus e de milagres na sua vida, em nome de Jesus. Lembre-se, Ele é o Rei incomparável. Deus abençoe, paz. Paz do Senhor, meus irmãos, devido a algumas adversidades, tivemos que suspender nossas programações presenciais, tanto as que acontecem no templo quanto as que acontecem nas casas. No entanto, nossa equipe de mídia tem trabalhado bastante para que possamos encontrar novos meios de permanecermos conectados. E para que isso aconteça, é muito simples. Nos nossos grupos de WhatsApp vai estar circulando essa mensagem. Nós vamos ter que clicar nesse link, que vai nos direcionar para uma página onde será feito o download desse aplicativo. Nós vamos clicar em instalar. Após finalizado o carregamento dessa instalação, aparecerá a opção abrir. Nós vamos clicar nela e seremos direcionados para a página direta do aplicativo. Se você observar na parte superior da tela, haverá escrito o seguinte: digite uma sala de reunião ou um ID. Nós retornaremos a nossa mensagem de WhatsApp, onde na parte inferior vai ter escrito alguns números. Vamos copiá-los e lançá-los no aplicativo. Após lançados, ele vai te direcionar diretamente para a sua sala de reunião. Aqui nós clicamos em permitir e você digita o seu nome nessa parte de cima. Salvar. E se você observar na parte inferior da tela, haverá um microfone e uma câmera. Nós vamos clicar para habilitar o áudio e o vídeo. Permitir. Compartilhar. E tudo pronto para você participar das nossas programações e se conectar com seus irmãos.